mesmo não sendo crente. Minha filha está endemoniada. E tem crentes que não identificam o problema. Descubra aí qual é o problema hoje, qual é o problema mais sério, aquilo que você tem urgência, aquilo que não pode ser adiado, aquilo que Jesus hoje precisa responder. É um milagre que você precisa desta noite. Você não pode voltar para casa com essa necessidade. Hoje, aleluia, hoje Jesus vai ouvir o teu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas alheias a isso. Há pessoas que não percebem a grande necessidade de uma mudança de situação. E Jesus pode mudar esta situação. Não importa qual seja ou em que nível ela esteja, Jesus pode mudar esta situação. Ela foi disposta também, determinada a não permitir que obstáculos a impedissem e nem a desanimassem. Porque, irmãos, obstáculos surgem de onde a gente menos espera. A gente espera que os obstáculos surjam lá fora, uma polícia nos parar. Os obstáculos surjam de qualquer outra área, mas dentro da igreja, no meio do povo de Deus, a gente não imagina. Porque aqui todo mundo é santinho. Não é? O que aconteceu? Aquela mulher sai de casa, ela vai se encontrar com os discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus se amam muito. E aí, quando ela está chegando, os discípulos de Jesus dizem: pede essa mulher que vem atrás de nós. O que aquela mulher encontrou? Preconceito, desprezo, impaciência, desinteresse. E você vai encontrar também. De qualquer maneira, não importa onde, você vai enfrentar obstáculos para alcançar a sua bênção. Essa semana que passou, uma pessoa me chamou e contou para mim que ela tomou uma decisão pela fé, uma decisão que a Bíblia aprova, mas pessoas assim, evangélicas, chegaram para ela e desanimaram: não faça isso, é muito arriscado, e isso não está na hora de você fazer. Ela disse: pastores, estavam tentando desanimar a minha fé. Eu falei: mas é assim mesmo, você tem que se apegar na palavra de Deus, porque esse tipo de coisa acontece sempre, aleluia. Você precisa identificar o seu problema, como aquela mulher fez, e em segundo, você precisa identificar qual é o obstáculo na solução do seu problema. Talvez o obstáculo esteja dentro da sua casa. Então esse obstáculo tem que sair. Deus vai tirar. Talvez o obstáculo seja ele um financeiro, seja ele físico, talvez problema de saúde. Talvez o grande obstáculo esteja em você. Porque há muitas vezes que o obstáculo para recebermos a nossa bênção se encontra em nós mesmos. Você precisa descobrir hoje. Faça aí um levantamento da situação e descubra qual é o seu obstáculo. O que é que está impedindo, retardando a tua bênção? Aquela mulher, ela não se deixou parar. Ela não se deixou desanimar pelos obstáculos que surgiram. Primeiro foi o desinteresse dos discípulos. Depois foi a negativa de Jesus. Vamos dizer que você esteja numa rua, andando, você precisa de ir a algum lugar. De repente você descobre no meio do caminho que uma árvore caiu e te impede então de prosseguir. Se você está indo para umas férias, você volta, não é tão importante. Mas se você tem um motivo forte para estar naquele lugar, você tem que fazer alguma coisa para tirar aquela árvore, não é? Então hoje o que você vai fazer é determinar aí com Deus de que esse obstáculo vai sair. Amém. Diga comigo: o obstáculo vai sair. Aleluia. Diga de novo, zangado: o obstáculo vai sair. Irmãos, aquela mulher estava determinada. Aquela mulher estava obstinada. Irmão, sabe o que nos faz prevalecer? Tanto no físico quanto no espiritual? A nossa atitude. Amém. Porque você não tiver uma atitude disposta a sair como vencedor, vencedora, a como sair bem naquela situação, você desiste, para no meio do caminho e retrocede. Então o que vai te favorecer e te levar a prevalecer é a tua atitude. O pastor Gelson estava pregando aqui quinta-feira em 1 Samuel capítulo 17. Ele tem pelo menos umas 12 mensagens ou mais nesse capítulo, 1 Samuel 17. E a parte que eu mais gosto de Davi é quando Davi diz assim para Saul:
Não, porque o leão veio para matar as minhas ovelhas e eu peguei ele pela barba. Eu fico imaginando Davi pequenininho. A Bíblia diz que ele era pequenininho. E o homem foi lá e pegou o leão pela barba. E deve ter encostado assim, você está pensando o quê? Que vai levar? Ei, eu gosto disso. Aleluia! É mesmo. Agora, tem que ter atitude. Diga comigo, o crente. Tem que ter atitude. Hoje foi dito na escola dominical que nós somos um grupo de soldados. Você já pensou um grupo de soldados que não sabe usar arma? Já pensou um grupo de soldados que quando chega na guerra? Ai, não, soldado tem que ter atitude. Não foi a questão lá de Alexandre? Alexandre estava numa campanha militar e um dos soldados foi acusado de covardia e preso. Quando levaram o soldado até Alexandre, a primeira coisa que Alexandre fez, quando viu o rapaz era muito novinho, teve pena, compaixão, misericórdia do rapaz, disposto a soltar, ele perguntou: meu filho, qual é o seu nome? Ele disse: Alexandre. Alexandre! Ou você muda de nome ou muda de atitude. É verdade. Esta mulher aqui, irmãos, não foi criada nas Assembleias de Deus, numa igreja batista. Essa mulher aqui, ela não tem essa retaguarda, essa bagagem, ela não tem, mas ela consegue identificar o seu problema, ela consegue uma atitude aqui de ir adiante, não permitir que ninguém a desanimasse. Qual é o seu obstáculo hoje? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: qual é o seu obstáculo hoje? Qual é a sua reação quando as coisas não dão certo? Qual é a sua reação quando as pessoas não cooperam? Quando as pessoas são impacientes com você? Quando as pessoas são desinteressadas com o seu problema? Você se desanima? Você sai e volta reclamando, murmurando? Essa mulher não se enfureceu? Talvez uma pessoa aqui mais colega iria ficar muito zangada por isso. Ela não se enfureceu. A Bíblia diz que ela não se deprimiu. Ela não desistiu. Então mantenha-se determinado a ser ouvida por Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aquela mulher, irmãos, ela foi hábil em mudar a sua postura. E isso é algo que eu e você precisamos aprender. Mudar a nossa postura. Vejam o que a Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 15. Aquela mulher, ela vinha por detrás dos discípulos gritando. E os discípulos dizem assim: Senhor, manda esta mulher que vem gritando. Então ela não gritou uma vez, ela não gritou duas vezes. A Bíblia diz: vem gritando. Então ela andava e gritava. Ela andava e gritava. Imagina o desespero dela. Eu imagino a necessidade dela. Então ela foi gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela foi gritando, devia estar suja por causa da poeira e descabelada. Ela ia correndo, ela foi atrás de Jesus. Ela vai a Jesus desesperada. E a atitude dela não agradou. Não agradou os discípulos. Os discípulos tiveram uma impressão muito ruim dela. E não agradou a Jesus. Porque Jesus não parou, Jesus não a atendeu, Jesus não respondeu. Então não deu certo. Você sabe qual é o nosso problema? É que às vezes, muitas das vezes, a gente vai para solucionar um problema com a atitude errada. E a gente não é capaz de mudar de atitude. Nós temos que ter consciência e equilíbrio para entender que muitas vezes nós precisamos mudar de postura. Irmãos, tem gente que não cresce nunca por falta de atitude. Tem gente que não aprende por falta de atitude. Tem gente que não prospera por falta de atitude. Tem gente que não recebe bênção por falta de atitude. Tem gente que não é feliz na vida por falta de atitude. A atitude já há muito tempo que vem derrotando, impedindo, atrasando, dificultando. Nem Deus ouve. É verdade. E não sabe por quê. No momento que a gente tem que parar e fazer uma avaliação, alguma coisa está errada em mim. Estou clamando da maneira errada. É possível. A Bíblia diz por diversas vezes na Bíblia Sagrada que existe a maneira errada de orar. Eu posso estar indo à presença do Senhor do jeito, alguma coisa está impedindo. Mas você está sempre tentando do mesmo jeito, levando para o lado, e continua do mesmo jeito, não é capaz de mudar.
Se tem uma habilidade dada por